Ô, Mauro, você falou sobre a cabeça do treinador europeu. Essa é uma característica do treinador europeu, né? Ele tem uma taça amanhã para decidir, ele vai decidir essa taça, né? Então, às vezes está lá, Copa da Liga, no Campeonato Inglês. O técnico vai lá e bota o time titular, sacrifica alguma outra coisa, porque é a taça mais próxima. Também tem isso no caso dessa decisão do Abel, que é um fanático por ganhar, né? Eu acho que aí a decisão do Abel acho que não passa muito por isso. Acho que passa muito pelo papelão do último domingo, né? O Palmeiras conseguiu perder para o Água Santa bem perdido, né? Não é que perdeu circunstancialmente, não. Perdeu bem perdido. Tomou um gol, fez o gol de empate, foi ameaçado, tomou bola na trave. O Palmeiras fez um jogo muito ruim e acabou sendo derrotado. Aí se vê numa pouca gente imaginava, que ia chegar no jogo de volta tendo que fazer 2 gols para ser campeão paulista contra uma equipe muito modesta. Né? Então, acho que o que está pautando essa decisão também é o buraco no qual o Palmeiras se meteu, ele tem que sair. Ele não pode perder o título para o Água Santa, vai ser um papelão. Claro que não vai ser igual a Inter de Limeira, 86, porque aquilo foi no tempo do jejum, então foi um trauma muito grande e tudo mais, mas fica na história. Perdeu o título para um time pequeno, sempre fica marcado, não tem jeito, acaba sendo lembrado sempre. Ninguém quer protagonizar esse tipo de coisa estando na frente de um time. Acho que o que está pautando essa decisão é o que aconteceu no último final de semana. Tivesse vencido bem a equipe do Água Santa, ele poderia hoje colocar um time, talvez até um misto, poupasse um outro jogador, mas ele poderia ir com uma força máxima que ele teria uma vantagem a defender, né, no domingo. Mas não, ele não tem vantagem de buscar o resultado. E o adversário dele está se preparando só para esse jogo, está descansando, tem uma vantagem interessante para o Água Santa, que é por exemplo, um empate, né, vai ser no Allianz Parque e tudo mais. Mas acho até que esse jogo do último domingo, ele teve os seus sinais nas partidas anteriores contra o Ituano, especialmente o São Bernardo. Quando o Palmeiras não fez grandes jogos, venceu por placares magros, com uma certa dificuldade, especialmente o São Bernardo, mesmo ficou no 1-0, modesto, uma equipe que tinha eliminado o Corinthians, o que não torna o Ituano um bom time, o papelão do Corinthians também. Então, acho que os jogos de domingo, a má atuação e o resultado estão influenciando. Porque agora ele precisa desses caras inteiros no final de semana para não perder o título paulista. Né? Fica feio, né? Perder para o Água Santa em casa. Imagina, o Água Santa dando a volta olímpica no Allianz Parque. O palmeirense não quer isso, óbvio. Então, o jogo de hoje é um primeiro jogo de um grupo que eu acho que não é um grupo fácil como o do ano passado, mas é um grupo que o Palmeiras tem tudo para se classificar, mesmo que hoje venha a ser derrotado. A chance é muito grande de recuperação. Então, tem recuperação ali, e no Paulista não tem recuperação. Perdeu o domingo, empatou, acabou. Perde a taça e fica na história, né? Uma derrota em casa para a Água Santa. Então, acho que o que pauta muito a decisão da escalação de hoje, os jogadores não terem viajado, é justamente o resultado do último domingo. O resultado é a atuação, porque tem isso, não basta poupar jogador. Tem que poupar jogador, descansar jogador, tê-los inteiros e fazer que joguem bem, porque não jogaram bem no final de semana. Por isso perderam. Me ajudem nessa avaliação. Assim, o Fluminense joga também daqui a pouco, estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal no Peru. O grupo não é fácil. Ontem o River jogou e tomou uma cacetada do Strongest 3-1 em La Paz. Minha pergunta simples e direta para vocês. Esse resultado, a derrota do River Plate, a vitória do Strongest, é boa ou é ruim para o Fluminense, Lavieri? Eu acho que é ruim. Assim, na verdade, eu acho esse jogo contra o Sporting Cristal para o Fluminense, ele precisa ganhar de qualquer jeito. E, na verdade, independentemente de ser ruim ou bom, é um alerta, Tironi. Por quê? Porque mostra que se o River Plate, que é o bichão do grupo, foi lá e perdeu do Strongest, o Fluminense pode muito bem também perder os pontos na altitude. Eu acho que o ideal para você considerando matematicamente falando mesmo é que fosse um empate, um pontinho para cada um ali e o Fluminense ganhando hoje já sai na frente nessa competição. Mas de qualquer jeito, esse jogo para mim é considerado fundamental para o Fluminense, para ele se confirmar como o favorito ao lado do River Plate, como os dois ali que vão se classificar. O Strongest, se a gente for olhar nas últimas 2 Libertadores, também fez 6 pontos, chegou a golear o Atlético Paranaense, mas a gente sabe que normalmente nas condições normais, quando sai da altitude não consegue oferecer muito risco. Até usando o desempenho dele nas últimas 2 Libertadores é isso, são 6 pontos, 2 vitórias em casa normalmente é o que esse time consegue, então é bom o Fluminense vencer o Sporting Cristal até para ter a margem de não precisar arrancar ponto ou na altitude ou no Monumental de Nunes, porque são os 2 lugares mais difíceis para o Fluminense jogar